Paz do Senhor, irmãos. Irmão José, trago uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar o vídeo. Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, versículo 5. Apocalipse 2:5, está escrito assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não se arrependeres. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra o Senhor Jesus mandou para a igreja de Éfeso, para o pastor daquela igreja. Ele diz aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1 de Apocalipse, capítulo 2, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus diz aqui no versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Irmão, Jesus está dizendo para aquele pastor da igreja de Éfeso, que a Bíblia não cita o nome, que ele está caído, porque ele deixou o primeiro amor. Então a Bíblia está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, muitos de nós estamos caídos e fazendo a obra, e caído. Muitos pastores, evangelistas, muitos missionários caídos e fazendo a obra, e acha que está agradando a Deus. Nós temos que nos lembrar de uma coisa, irmão. A Bíblia diz que nós temos que voltar ao primeiro amor. O que quer dizer isso? Ser como a gente começou. Porque muitos de nós aceitamos Jesus Cristo, lemos a Bíblia, recebemos o batismo com o Espírito Santo, começamos a fazer a obra de Deus, mas nos esquecemos que temos uma vida particular, cuidar de filhos, dos trabalhos da casa, do nosso emprego, para o sustento da família. E estas coisas Jesus Cristo explica lá na parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, parábola do semeador, que ele fala que o semeador saiu a semear a sua semente, e parte da semente caíram sobre os pedregais. E logo nasceu a semente, mas como não tinha terra funda, morreu, saiu o sol e queimou. Outra parte da semente caiu entre espinhos, que são os cuidados da vida, e os espinhos a sufocaram, a semente, e não deu fruto.
E também outra parte da semente caiu à beira do caminho e foram pisadas pelas pessoas que passavam no caminho. São os crentes que são pisados, sabe? Se sentem humilhados, aí eles ficam naquela, que eu não vou mais fazer, que não adianta mais, que a igreja é assim mesmo, que a igreja de Deus é uma grande ilusão. E ela se sente pisada, humilhada, e ela para de fazer a obra de Deus, ela se esfria, né? Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que for fiel até o fim, perseverar até o fim, será salvo. Jesus Cristo disse isso. Então essas coisas vai esfriando o coração da pessoa. E a pessoa às vezes até continua fazendo a obra, porém, não é mais como antes. Por isso que Jesus disse aqui, ó, em Apocalipse 2, versículo 5, lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não lê mais a sua Bíblia, se você não jejua mais, se você não sai para levar a palavra aos perdidos, se você acha que ser cristão, que ser pastor, é só vir na igreja, abrir a igreja e pregar para alguns crentes que já conhecem a palavra, você está caído. Se você não tem mais amor pelas almas, porque as pessoas estão indo para o inferno, irmão. E quem é que vai levar a palavra? Nas esquinas, nas ruas, nos valados, como diz Mateus 22. Saíram os seus funcionários pelas esquinas, ruas, vales, encruzilhadas, e trouxeram todos quantos encontraram, os bons e os maus, encheram a casa do rei para a festa das bodas. É o convite, Mateus 22. Então, a igreja tem essa incumbência, tem essa responsabilidade em sair convidando, explicando para as pessoas que sem Jesus Cristo elas estão descendo para o inferno. E a maioria das pessoas não tem mais esse amor. As pessoas falam, não, todo mundo está pregando na internet aí, quem quiser que escute na internet, tem tanto pastor, tanta gente pregando na internet. É só abrir o celular, mas perceba que a pessoa que está perdida, ela jamais vai procurar uma palavra na internet para ouvir. Ela nem gosta de crente. Quando fala que é coisa de crente, a pessoa já passa. Eles querem o quê? Os dias. Eles querem ver na internet coisas que agradam a carne deles, porque eles são carnais. Então a gente tem que sair na rua e pregar a palavra de Deus. Tem que ir nas favelas, nas bocas de fumo e pregar para eles. Nós temos que ir na cadeia, no hospital. Mateus 25, a partir do 31, vai dizer naquele dia, estava preso, você não foi me visitar. Eu estava doente, você não foi me visitar. Eu era estrangeiro e você não me recebeu. Apartai-vos de mim, malditos. Então a igreja tem uma responsabilidade. Quem é a igreja? Quem é a igreja, irmão? A igreja é o povo de Deus. A igreja são aqueles que receberam de Deus poder. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Deus na terra. E nós temos o poder de falar em nome de Deus. Ele nos deu. O Senhor Jesus Cristo nos deu poder para expulsar demônios em seu nome, curar enfermos em seu nome. Vai esquecendo disso? Então Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei
do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de Adão, no capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse, a Bíblia fala de Adão, que Adão recebeu de Deus um mandamento dizendo, olha, não coma, porque não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Deus está dizendo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus falou. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e vós sereis iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável. A mulher ficou olhando o pecado e pecou contra Deus. Para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também a deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram, Apocalipse 2:8, 3:8, Apocalipse 3:8, não, desculpa, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Adão aqui, irmão, estava caído. Adão desobedeceu a Deus, comeu do fruto e caiu. Decaiu da sua fé. Adão ouvia a voz de Deus, conversava com Deus até aquele dia. Depois que Adão pecou, porque era Adão que tinha a palavra. O Senhor Deus tinha falado para Adão. Deus não falou com Eva. Deus falou para Adão, Adão, do fruto da árvore que está no meio do jardim, você não vai comer dele. E nem olhar para ele. O fruto do jardim, da árvore que estava no meio do jardim, representava desobediência, pecado. Quando o homem peca, irmão, entenda, quando o homem peca, ele peca contra Deus. Quando o homem peca, ele peca contra Deus, contra a santidade de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 59, a partir do 1, que o pecado nos afasta de Deus. Então, Adão aqui caiu, e a Bíblia diz que eles foram lançados, ele e a esposa dele, da presença de Deus. Foram lançados fora do jardim, não tiveram mais acesso ao jardim. Não poderia mais comer das árvores do jardim, fruto da vida. Ali tinha frutos para o sustento deles. Eles bebiam da água da vida, comiam do fruto da árvore da vida, e agora estão sendo privados por causa que caíram, estavam caídos. Por isso que Apocalipse 3:5 diz, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Está caído, irmão? Muitos crentes caídos dentro da igreja estão cantando, louvando, tocando seu instrumento, pregando, apacentando, saindo nas ruas para pregar, mas caídos.
Sem Deus, Deus não está mais com eles. Lembra de Sansão? Brincou com Deus. E a Bíblia diz que quando os filisteus vieram para lutar contra ele, o Espírito Santo já tinha se afastado de Sansão. E Sansão foi ao encontro dos filisteus, porém, Deus não era mais com ele. E os filisteus furaram seus olhos e levaram ele para ser escravo. É assim, irmão. O crente, quando cai, ele começa a ser escravo de Satanás. Pior do que o ímpio. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso. Ainda que o justo caia 7 vezes, Deus levanta. Você está ouvindo? Caído. Ei, caído. Está caído? Deus te levanta. Deus é misericordioso. Mas o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer o pecado. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. Confesse ao Senhor, peça perdão e não faça mais. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança misericórdia. Confesse seu pecado. Peça perdão e não faça mais. Tem outro homem na Bíblia que fala que ele também caiu. 2 Samuel, capítulo 11, a Bíblia fala que Davi, no tempo que os reis saíam à guerra, Davi não saiu com Israel para a guerra. Ele ficou em casa, no seu palácio. E ele acordou tarde. E ele foi para o terraço do palácio e andava passeando por lá. Até que ele viu uma mulher se lavando, mulher bonita, Batseba. E a Bíblia diz que a mulher era casada com Urias, soldado dele. E a Bíblia diz que ele desejou a mulher, se deitou com a mulher e a mulher engravidou. E a Bíblia diz que ele, sabendo disso, mandou que Urias fosse colocado na frente do exército dele para que morresse. E a Bíblia diz que Urias foi morto na batalha, brigando por Davi, lutando por Israel, ainda que ele era um estrangeiro. Urias não era israelita, era estrangeiro, porém fiel. E a Bíblia diz que por causa destas coisas, Davi nunca mais teve paz na vida dele. A espada sempre estava na casa de Davi. 4 filhos foram mortos por causa do pecado de Davi. Então a palavra hoje é essa, irmão. Lembra-te de onde caíste. Onde foi que você caiu, irmão? Você lembra? Qual foi o primeiro pecado que derrubou você, que você caiu? Lembra-te. Pecado tem que ser confessado e deixado. Não podemos fazer a obra de Deus em pecado. O pecado nos afasta de Deus. Fique com essa palavra, louvado seja Deus. Está caído? Deus é poderoso para te levantar. Mas para isso tem que confessar a Deus o seu pecado. Magoou alguém? Tem que pedir perdão. Traiu a esposa? Tem que falar para ela. Tem que pedir perdão. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, diz o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer receber Jesus, crente? Levanta a tua mão e fecha teus olhos que eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresento esta vida ao Senhor e peço ao Senhor, perdoa os pecados dela, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida e salva a sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você orou com fé, creia que Jesus Cristo é poderoso para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.